Eles me disseram que iam manter tudo modesto este ano, mas o meu cartão pagou por uma vila para 14 pessoas, alimentação e excursões em grupo. Eu não disse nada. Simplesmente cliquei em contestar tudo, bloqueei a conta de viagem e sinalizei o cartão. No aeroporto, o pessoal da segurança os deteve. Meu pai mandou uma mensagem: nossos cartões de embarque foram rejeitados. Eu respondi: talvez tentem reduzir a lista de convidados. No dia seguinte, o advogado do meu pai me ligou 15 vezes seguidas. Eles me disseram que economizariam dinheiro este ano. Essas foram as palavras exatas. Essa foi a mentira que me contaram, como se fosse um pequeno detalhe sem importância. 3 semanas depois, meu cartão de crédito foi cobrado em $4.039 por uma agência de viagens de luxo. 7 noites em Cancún, 14 hóspedes, excursões em grupo, chefe particular, tudo pago. Eu não liguei. Não gritei. Nem perguntei o motivo. Apenas me sentei, abri o laptop e calmamente cliquei em contestar todas as cobranças, sinalizei o cartão, bloqueei minha conta de viagem e desativei as notificações. 15 minutos depois, recebi uma mensagem do meu pai: nossos cartões de embarque foram rejeitados. Estamos sendo detidos pela segurança do aeroporto. O que está acontecendo? Eu respondi: talvez tentem encurtar a lista de convidados. E foi isso. Mas, se você quer entender como chegamos até aqui, precisa entender que tipo de pessoas eles são e que tipo de idiota eu fui. 1 mês antes, recebi uma promoção no trabalho. Não era dinheiro garantido, mas veio com um cargo melhor e um aumento considerável. Guardei segredo até a festa de aniversário da minha prima Rebeca. Só mencionei quando meu tio perguntou como andavam as coisas. Na hora da sobremesa, a família inteira já sabia. E eles não apenas sabiam, já tinham planos. Minha mãe me puxou de lado, disse o quanto estava orgulhosa e que eu tinha finalmente conseguido. Meu pai me deu um tapinha nas costas e perguntou se eu finalmente estava pronto para ajudar mais. Eu já sabia onde isso ia dar, então cortei ali mesmo. Disse que não participaria das férias da família naquele verão. Precisava de tempo para mim, talvez viajar sozinho. Minha mãe sorriu e disse: tudo bem. De qualquer forma, vamos economizar dinheiro este ano. Essa frase ficou comigo, o tom dela, a forma definitiva como disse. Acontece que o que eles queriam dizer era que economizariam o dinheiro deles, não o meu. 3 dias depois da festa, apareceu uma cobrança de $4.000. Depois, outra. Refeições, comodidades da vila, um passeio de mergulho com snorkel para 14 pessoas. Abri o itinerário, vi todos os detalhes, datas, nomes, reservas. Nada me incluía. Aí tudo fez sentido. Durante a festa, deixei minha carteira no balcão da cozinha enquanto ajudava na limpeza. Eles não roubaram o cartão. Memorizaram o número, tiraram fotos, esperaram alguns dias e foram às compras, achando que eu não notaria até ser tarde demais. Erraram feio. Destruí tudo na Orbitz, contestei as cobranças, bloqueei a conta, cancelei as reservas, troquei minhas senhas. Entrei em contato diretamente com a vila e avisei sobre uma possível fraude. Eles foram surpreendentemente prestativos. E o que aconteceu depois foi delicioso. Acho que eles já estavam no aeroporto quando o cancelamento foi processado. Posso imaginar a cena, chegando na recepção com óculos escuros e chapéus de palha, tentando parecer importantes só para ouvir que as passagens deles não existiam mais. Recebi a mensagem do meu pai quando já estavam sendo separados pela segurança. Foi então que enviei minha resposta: talvez tentem encurtar a lista de convidados. Desliguei o celular e fui dormir cedo naquela noite. Dormi como uma pedra. Na manhã seguinte, acordei com 15 chamadas perdidas, todas do mesmo número. O advogado do meu pai. Não retornei. Não de imediato. Eu sabia exatamente do que se tratava. Veja, 3 anos atrás, meu pai me deu seu carro antigo depois de comprar um novo. Não foi nada grandioso. Ele ia dar de entrada, mas achou que eu aproveitaria melhor do que a concessionária. Agora, de repente, isso estava sendo reclassificado como um empréstimo. Quando finalmente atendi, o advogado não perdeu tempo. Ele disse que meu pai estava tentando devolver o veículo, alegando falta de reciprocidade familiar e quebra de confiança.
Eu quase conseguia ouvir meu pai ditando cada palavra do outro lado da sala. Respondi: tudo bem, eles podem ficar com o carro. Vou deixar as chaves na varanda. Porque eu já estava de saco cheio. Chega de culpa, chega de manipulação, chega de fingimento. Mas aquilo não era o fim. Eles achavam que tinham vencido naquele dia. Mal sabiam que as verdadeiras férias estavam só começando. Deixei o carro naquela mesma noite. Nem esperei ninguém sair de casa. Simplesmente estacionei na frente, tranquei as portas, deixei as chaves na caixa de correio e fui embora. Eu não devia explicação nenhuma, e sinceramente, nem me importava se eles achavam que tinham se vingado. 2 dias depois, recebi uma mensagem da minha irmã, Courtney. Sério? Você vai dar o carro só para ser dramático? Cresce. Não respondi. Ela era um dos nomes no itinerário da viagem, estava logo entre o quarto duplo da Rebecca e o do tio Jeff, com vista para o mar. Ela sabia exatamente o que estavam fazendo. O engraçado é que eu quase respeitei a ousadia. Foi um movimento descarado. Simplesmente, não foi inteligente. Eles presumiram que eu seria passivo demais, bonzinho demais, ansioso demais para manter a paz. O que não esperavam era que, dessa vez, eu tinha chegado no meu limite. E fiquei esperando as coisas piorarem. E pioraram. Só que não da forma que eu imaginei. 2 semanas depois das férias que nunca aconteceram, recebi um telefonema de um amigo meu que trabalha numa cooperativa de crédito aqui da cidade. Ele comentou, como quem não quer nada, que meu pai tinha acabado de tentar fazer um empréstimo pessoal. Aparentemente, o negócio dele, e eu uso esse termo de forma bem livre, estava com problemas. O pedido foi negado porque o crédito dele caiu para abaixo de 600 pontos. 3 dias depois, o Instagram da minha prima Rebecca desapareceu. Ela costumava postar todos os dias, então fui checar o Facebook. O noivado estava adiado, o que, se você a conhece, quer dizer cancelado. Eu não estava comemorando, ainda. Mas observei. Minha tia Melissa, uma das mais vocais em me chamar de egoísta depois do fiasco no aeroporto, estava morando de aluguel num dos antigos duplexes do meu avô. Adivinha quem recebeu um aviso de despejo do banco? Exato. Meu pai tinha usado o carro como garantia de um empréstimo comercial 2 anos atrás e nunca contou nada para ela. Agora ela estava dormindo no sofá da Courtney. O efeito dominó estava começando, e tudo isso sem que eu precisasse mover um dedo. Mas eu ainda não tinha terminado. Eles achavam que o karma tinha chegado rápido. O que eles não sabiam é que eu estava planejando algo muito mais preciso. Se queriam me tratar como um estranho, eu ia mostrar o que realmente significava ser cortado. E meu primeiro movimento já estava em andamento. Lembra do carro que eles queriam tanto? Aquele que recuperaram de mim com apoio jurídico? Ele não tinha seguro. E estava prestes a custar bem mais caro do que eles imaginavam. Uma semana depois de eu ter deixado o carro com eles, recebi um e-mail do Detran. Começava normal, cabeçalho genérico, sem urgência. Mas assim que abri, soube que era o que eu estava esperando, uma infração de trânsito. 48 quilômetros acima do limite. Zona residencial. Câmera automática. A foto anexa era granulada, mas inconfundível. Meu pai ao volante. Usando o mesmo moletom cinza de sempre, rosto bem no centro da imagem. E claro, endereçada a mim, porque eles nunca transferiram o carro para o nome deles. O registro ainda estava no meu nome. Fui conferir a data. 3 dias depois de eu deixar o carro na casa deles. Voltei aos meus e-mails e encontrei o aviso de cancelamento do seguro. Eu tinha retirado a apólice naquela mesma noite. Queria deixar tudo limpo, encerrado. Mas agora aquilo tinha se tornado algo melhor, alavancagem. Entrei em contato com o Detran, preenchi uma declaração de não propriedade e anexei tudo, o e-mail do advogado, as mensagens de texto, o cronograma. Documentado, impecável. Até anexei as mensagens do Facebook da Courtney, rindo de mim por andoar um carro. Em 48 horas, a multa foi transferida. E como não havia nenhum comprovante de seguro registrado, o Detran colocou uma bandeira de alerta na placa. Eu nem precisei fazer uma ligação.
Agora o carro estava marcado para apreensão, caso fosse visto circulando. Mas aquilo era só consequência. Eu ainda não tinha feito um único movimento intencional. Até que, 3 noites depois, minha mãe quebrou o silêncio. Não foi por ligação, nem por mensagem direta. Foi num comentário em uma foto minha na praia, a primeira que postei desde que tudo começou. Uma imagem simples, tranquila, só o mar. Ela comentou: "Espero que você esteja se divertindo enquanto sua família está se desintegrando." Como se aquilo fosse me fazer sentir culpa. Mas eu não senti culpa. Não senti nada. Meu pai foi o próximo a agir. E claro, não com um telefonema. Ele nunca faz nada diretamente quando acha que pode manipular as coisas por trás. Um amigo do trabalho, o Josh, me mandou uma mensagem com um print. Alguém tinha falado com ele no LinkedIn, fingindo ser recrutador, fazendo perguntas sobre mim, tentando descobrir mais da minha vida. Não demorou para eu juntar as peças, o jeito de escrever, o e-mail idiota, o tom forçado. Era ele. Tentando envenenar o poço. Sutil. Desesperado. Josh respondeu, fingindo não perceber. Entrou no jogo, e depois me mandou uma cópia da última resposta que enviou, encerrando com: "Esse tipo de comportamento é exatamente o motivo pelo qual eu nunca misturo família com negócios." Eles estavam se debatendo. E foi aí que eu decidi, de vez, começar. Eu mantinha uma lista há anos. Não só de erros, esses são fáceis de lembrar. Eu anotava as coisas pequenas, silenciosas, os detalhes que me revelaram achando que eu nunca usaria. E ali, perto do topo da lista, estava o tio Jeff. 3 anos atrás, ele me ligou em pânico. A esposa tinha ido embora com um cara que conheceu online, depois de esvaziar a conta conjunta. Ele estava com uma multa pendente por dirigir bêbado, o cartão de crédito estourado e uma antiga dívida de jogo que escondia de todo mundo. Não queria que ninguém soubesse. Me pediu $2.000 para cobrir o aluguel, prometeu que devolveria em 3 meses. Nunca devolveu. O que ele não sabia é que eu guardei tudo, recibos do Venmo, mensagens prometendo me pagar até junho, até um e-mail onde ele acidentalmente admitia que o dinheiro não era pro aluguel, era para pagar alguém chamado Lenny antes que aparecesse no trabalho. Aliás, encontrei o Lenny. Ele administra uma casa de penhores meio escondida, 2 cidades adiante. Ainda em operação. Então fiz uma ligação. Não pro Lenny, nem pro Jeff, para o RH da empresa dele. Ligação anônima, só uma voz sugerindo que talvez fosse bom revisar o processo de verificação de antecedentes. Algo sobre uma multa de direção sob efeito de álcool que pode ter passado batida. Algo sobre um endereço falso no formulário de emprego. No fim daquela semana, o tio Jeff estava de licença administrativa. Naquela noite, minha mãe postou um versículo bíblico enigmático. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Pela primeira vez, eu concordei com ela. E eu ainda estava só começando. A próxima resposta veio da Courtney. Ela estava se achando desde que convenceu nosso pai a ser fiador do apartamento dela, no ano passado. Um AP de luxo, vista pro centro da cidade, piscina infinita e um aluguel muito acima do que ela podia pagar. Trabalhava meio período num salão boutique e completava a renda como influenciadora, o que basicamente significava postar fotos de cafés e fingir que era patrocinada. Eu sabia que ela estava mal das pernas. Também sabia que nosso pai tinha usado o próprio crédito para viabilizar aquele contrato de locação, mesmo já atolado em dívidas de um dos muitos empreendimentos falidos dele. Então, eu resolvi verificar uma coisa. Lá estava. Um processo judicial. Notificação de litígio civil. Aluguel atrasado de 3 meses. A administradora do prédio entrou com uma ação contra ela e contra meu pai. Foi aí que fiz outra ligação. Não para o prédio, nem para a Courtney, mas para a agência de cobrança que tinha arruinado meu crédito 2 anos atrás, quando ela deixou de pagar uma conta de celular que eu tinha fiado na faculdade. Também guardei capturas de tela daquele desastre. Enviei a eles uma denúncia anônima dizendo que a Courtney talvez estivesse escondendo renda por meio de apps de transferência e presentes e de parcerias digitais, apesar de não declarar nenhum rendimento no pedido de alívio de dívida. Tudo público. Tudo verificável.
Até anexei prints dela se gabando de ganhar dinheiro fácil com marcas. Ela foi intimada uma semana depois. O aviso chegou enquanto ela fazia uma live no Instagram, respondendo perguntas. Eu vi porque alguém gravou e me mandou. No exato momento em que o rosto dela mudou de expressão, um homem fora de cena entregou um envelope pardo. Ela não terminou a live. No dia seguinte, meu pai me mandou uma mensagem. Não era um pedido de desculpas. Não era um como você está. Eram só 3 palavras. Isto é guerra. Eu não respondi. Mas me certifiquei de que ele receberia uma ligação. De uma repórter local que me devia um favor desde que ajudei ela a conseguir uma pista sobre um caso de fraude fiscal anos atrás. Passei a dica. Pesquise os subsídios dados a pequenas empresas locais que nunca entregaram o que prometeram. Adivinha de quem apareceu o nome? A empresa de consultoria do meu pai. Durante a pandemia, recebeu um cheque de $12.000 para expandir sua presença digital. Sem site. Sem presença online. Sem imposto declarado no ano. Nada. O artigo saiu 2 dias depois. Curto, direto. O nome dele estava lá. Não diziam culpado, mas não precisava. Os comentários abaixo do post foram impiedosos. E então, tudo parou. Nenhum advogado ligou mais. Nada de chamadas perdidas. Nenhuma mensagem fingindo que eu era o ingrato. Mas eu não estava satisfeito. Ainda não. Porque eles ainda achavam que aquilo tudo era sobre férias canceladas, um carro, uns poucos milhares de dólares. Eles não entenderam que tinham tirado outra coisa de mim. Eles levaram minha paz. Minha confiança. Meu tempo. E agora eu ia recuperar tudo isso aos poucos. Mas não do jeito que eles imaginavam. O silêncio durou 6 dias. Sem mensagens. Sem ligações. Sem posts venenosos nas redes. O silêncio era inquietante. Mas eu os conhecia. Eles não tinham desistido. Estavam se reorganizando. Esperando por uma chance de me pintar como vilão de novo. Então algo inesperado aconteceu. Recebi uma carta. Pelo correio. Papel mesmo. Sem remetente, mas a caligrafia era familiar. Dentro, uma única folha. Só depois entendi o que significava. Desculpa. Eu não sou como eles. Sem assinatura, mas eu sabia de quem era. Minha prima Leia. Sempre foi a mais quieta. Reservada, nunca tomava partido quando a família atacava alguém. Eu nem tinha pensado nela em meio a tudo isso. Ela nunca estava nas listas de viagem, quase não aparecia nos eventos grandes. Pensei em entrar em contato. Mas não entrei. Ainda não. Porque 3 horas depois de receber a carta, meu celular tocou. Era o advogado do meu pai de novo. Deixei cair na caixa postal. Mesmo número, mesmo tom robótico. Mas a mensagem era diferente. Thomas, recebemos notificação sobre uma transferência de herança pendente de sua assinatura. Parece que seu avô deixou o duplex para você. Meu avô tinha morrido 1 ano antes. Todo mundo assumiu que o duplex ficaria com a tia Melissa. Ela morava lá há anos, como arrendatária informal, quase um acordo de família. Mas ela nunca verificou o testamento atualizado. Eu sim. Ele mudou o documento 6 meses antes de morrer. Deixou o duplex para mim. Porque eu era o único que o ajudava nas visitas ao hospital. O único que aparecia sem pedir nada. Liguei de volta para o advogado, confirmei tudo e peguei os documentos. Melissa não fazia ideia. 2 dias depois, postei um anúncio. Duplex de 2 quartos recém-herdado disponível para aluguel. Prioridade para inquilinos tranquilos. Melissa descobriu na manhã seguinte. Courtney me mandou uma mensagem de voz histérica. Me acusando de tentar deixar a mãe dela sem ter onde morar. Eu não respondi. Melissa nunca pagou aluguel naquele lugar. Ela destruiu tudo, pintou por cima do piso de madeira original, largava lixo no quintal como se achasse que nunca seria responsabilizada.
Mas agora estava sendo. Só que a maior reviravolta ainda estava por vir. 3 dias depois que publiquei o anúncio, recebi um e-mail de um sujeito chamado Brian Keller. Disse que estava interessado no duplex e queria conhecer o imóvel. Por hábito, dei uma pesquisada no Google. Descobri que ele era contador, tinha trabalhado na Receita Federal e agora atuava como investigador tributário freelancer. Ele não queria alugar o imóvel. Ele queria conversar. Nos encontramos em um restaurante de beira de estrada. Ele trouxe uma pasta grossa. E o que ele me contou me deixou sem ar. Ele estava investigando meu pai. Aparentemente, alguém havia feito uma denúncia anônima sobre o negócio de consultoria dele, depois daquela matéria curta que saiu no jornal. Brian seguiu o rastro do dinheiro e encontrou inconsistências, declarações de renda erradas, formulários 1099 falsificados e funcionários fantasmas. Então ele se inclinou e perguntou: "Você sabe de um fundo fiduciário vinculado ao seu nome que foi esvaziado em 2019? Eu não fazia ideia. Acontece que meu avô havia deixado um pequeno fundo para mim quando fiz 18 anos. Nada que mudasse a vida, uns $25.000, mas era para ser guardado até eu completar 25. Nunca aconteceu. Porque, em 2019, o fundo foi encerrado discretamente pelo meu pai, usando documentos falsos. Brian me entregou os papéis, cópias das assinaturas, cronogramas, registros de transações. Era tudo real. Esse tempo todo, achei que a pior coisa que eles tinham feito era roubar umas férias. Eu estava errado. Eles roubaram anos da minha vida. Agora eu não estava mais só jogando xadrez. Eu estava colocando fogo no tabuleiro. Saí do restaurante em silêncio, com a pasta ainda no banco do passageiro, uma arma carregada. Dirigi sem música. Sem podcast. Só o som da minha respiração e dos pneus no asfalto. De tempos em tempos, olhava para a pasta, quase esperando que ela pegasse fogo sozinha. Brian tinha explicado tudo com clareza. Em 2019, meu pai acessou o fundo fiduciário deixado por meu avô. Os 25.000 que deveriam ser meus foram transferidos, encerrados e apagados com documentos forjados, assinaturas falsas, registros de saques em parcelas, tudo canalizado por uma conta ligada ao negócio dele. Enquanto eu fazia plantões noturnos e pulava refeições, havia uma rede de segurança que eu nem sabia que existia. E ele a cortou, de propósito, antes que eu pudesse sequer pensar em usá-la. Ele não roubou só dinheiro. Ele me roubou anos de luta que eu não precisava ter vivido. E agora eu não conseguia mais desver. De volta para casa, não acendi nenhuma luz. Fiquei sentado no escuro. Telefone em uma mão, a pasta na outra. Minha caixa de entrada tinha 3 novos e-mails, todos sobre o anúncio do duplex. Todos de inquilinos sérios. Gente real. Mas, por algum motivo, hesitei. Pela primeira vez em semanas, eu parei. Não por dúvida. Mas porque o peso daquilo tudo, finalmente, tinha caído sobre mim. Tudo havia mudado. A vingança casual, os joguinhos de poder, tudo isso já era. Agora era guerra. E as apostas tinham acabado de subir. Me levantei, peguei a papelada da gaveta e registrei a transferência final de propriedade com meu próprio nome. Não queria atrasos. Queria tudo oficial. O duplex agora era meu. Legalmente e por completo. E eles iam sentir isso. Porque eu não ia mais alugar aquele lugar para estranhos. Eu tinha outros planos para aquela casa. Tinha uma daquelas barras brancas com grade de calendário, sobrou de um projeto do trabalho. Limpei tudo e comecei a escrever nomes, datas, conexões, meu pai, Courtney e Melissa, tio Jeff, dívidas, segredos, chantagens, anotações da pasta do Brian. Cada canto do tabuleiro foi preenchido rapidamente. Então circulei um nome no qual ainda não tinha me concentrado, Leia. Minha prima. Aquela que mandou a carta anônima. A única que quebrou o pacto de silêncio. Eu não tinha respondido. Não tinha percebido nada. Mas havia algo no momento em que ela escolheu se manifestar que não parecia culpa. Parecia outra coisa. Talvez ela soubesse mais. Talvez estivesse tentando se afastar antes que tudo explodisse. À 1h13 da manhã, recebi uma mensagem.
Sem nome, só um número desconhecido. E uma única imagem. Era o duplex. Uma foto tirada à noite, de dentro de um carro. A varanda da frente mal iluminada. A placa de aluga-se ainda lá, refletindo a luz fraca. Nenhuma legenda, nenhum contexto. Só a imagem. Fiquei olhando fixamente. Minutos depois, outra mensagem. Sem texto de novo. Só uma captura de tela. Uma transferência bancária. 5 dígitos. E o número da conta começando com os mesmos 4 dígitos do fundo fiduciário que Brian me mostrará? Era um saque. Maio de 2019. Alguém estava observando. E queria que eu soubesse. Tentei ligar para o número, mas caiu direto na caixa postal. Sem identificação. Não dormi naquela noite. Porque agora eu sabia, eu não era o único remexendo o passado. Não era o único com algo a perder. E alguém, em algum lugar, estava tentando me alertar. Ou me ameaçar. Ou os dois. Vou voltar aqui para contar o que aconteceu depois. Preciso registrar isso, entender direito. Porque o que veio depois daquela foto? Mudou tudo. Mas por enquanto, é só isso. Atualização final, já se passaram 4 meses desde aquela última mensagem. A da foto do duplex e da transferência bancária de 2019. Nunca descobri quem mandou. O número foi desativado uma semana depois. Tentei rastrear com a ajuda de um amigo da área de segurança digital. Telefone descartável. Sem histórico. Nada ligado a ninguém. Mas já não importava. Porque, a essa altura, o resto já tinha começado a desmoronar. Cerca de uma semana depois daquela noite, recebi outro e-mail de Brian. Não disse muita coisa. Apenas anexou um documento. O rascunho final do relatório dele, marcado como concluído. Ele o havia enviado para a Receita Federal. E para outras agências relevantes. Uma investigação silenciosa, minuciosa e completa. Fraude fiscal. Fraude eletrônica. Roubo de identidade. Falsificação de documentos. Tudo levando até o meu pai. Brian escreveu uma frase no fim do e-mail. Você não vai precisar prestar queixa. Eles já estão em movimento. 3 dias depois, o site da empresa do meu pai saiu do ar. O número dele foi desligado. E o advogado, aquele que me deixava tantas mensagens de voz, pediu demissão. Aparentemente, não recebia pagamento há 2 meses. Courtney foi despejada pouco tempo depois. Última notícia que tive é que voltou a morar com meus pais. A casa, segundo disseram, estava com uma placa de execução hipotecária no quintal em meados de maio. Tia Melissa me mandou uma única mensagem. Não para brigar. Não para ameaçar. Apenas, silêncio. Um vazio no texto. Como se nem ela soubesse mais o que dizer. Eu não respondi. Tio Jeff foi demitido oficialmente. Violação de política, dizia o anúncio interno. Mas não foi difícil entender por quê. Nunca aluguei o duplex. Escolhi não fazer isso. Em vez disso, limpei tudo. Troquei as fechaduras. Pintei os cômodos. E mantive o lugar vazio. Às vezes, sento na varanda à noite. Só escuto o vento soprando naquela rua calma, quase esquecida. Sem gritos. Sem cobranças. Sem mentiras. Só silêncio. Finalmente. A paz tem um som, e é exatamente assim que ela soa. Quanto ao fundo fiduciário, Brian confirmou que a Receita Federal vai buscar o ressarcimento. É bem provável que eu nunca veja de volta aqueles $25.000. Mas tudo bem. Já não se trata mais de dinheiro. Não há muito tempo que isso deixou de ser sobre cifras. A verdade é que eu não destruí ninguém. Eles fizeram isso sozinhos. Eu só parei de protegê-los das consequências. E a Leia, ela escreveu de novo. Dessa vez, assinou. Contou que saiu do grupo de mensagens da família, cortou o contato com todos, começou terapia.
Disse que ver tudo o que aconteceu fez com que ela enxergasse o quão fundo ia a disfunção. Ela terminou a carta assim: Você foi o único que foi embora e não voltou. Estou tentando fazer isso agora também. Ainda não respondi. Mas vou responder. Porque eu não estou mais com raiva. Não estou mais tramando, esperando, nem repassando tudo na cabeça. Acabou.